qual é a diferença de resgates que uma pessoa com signos interceptados e planetas retrógrados tem que fazer? Então, eu entendi que qual é a diferença entre ter signos interceptados no mapa, que resgate que tem a ver com signos interceptados, e quais são os resgates que têm a ver com planetas retrógrados. Então, vamos lá. A questão dos signos interceptados, a pessoa, ao longo de várias vidas, ela não desenvolveu as características positivas daqueles signos que estão interceptados, principalmente nos assuntos das casas onde esses signos estão interceptados. Então, é uma questão de característica de personalidade que não foi desenvolvida. É do tipo, eu tenho uma lição para aprender, né? Porque as lições dos signos são lições que nós temos que aprender. Então, eu trouxe aqui para essa vida que eu tenho que desenvolver as características do signo de Virgem. E aí, né, por complementação, eu sempre tenho que desenvolver também, em algum lugar, as características de Peixes. Mas aí, a praticidade ou, né, se tornar uma pessoa útil, uma série de coisas, e eu fico protelando aquela lição. Não, agora eu não estou a fim de aprender. Não, eu não vou. Não, eu não quero desenvolver isso agora. Imagine que você esteja na escola e que você tenha que aprender história do Cazaquistão, sei lá, estou chutando aqui uma coisa. E você vai lá e diz, não, eu não estou a fim de estudar isso agora, não, eu não estou a fim de aprender isso agora, e fica protelando esse aprendizado, tá? E protela durante algumas vidas, só que isso é uma escolha da pessoa. E muitas vezes, em vez de desenvolver as características positivas daqueles signos, porque são sempre impares, a pessoa fica atuando com as características negativas do signo, ou seja, o lado sombra do signo, né? Normalmente tem um sempre dos dois que puxou mais, né? Ou seja, que a pessoa deixou mais a desejar em relação àqueles assuntos das casas onde eles estão interceptados. Então, isso se trata de uma lição a ser aprendida que a pessoa, né, agora precisa fazer um esforço maior para desenvolver as características positivas daqueles signos que estão interceptados, tá? Já os planetas retrógrados são energias que fazem parte da nossa, vamos dizer assim, das nossas características de personalidade. Então, principalmente os planetas, fica mais fácil de vocês entenderem quando eu falo dos planetas pessoais. Sol e Lua não ficam retrógrados, tá? Então, apenas os outros planetas pessoais, Mercúrio, Vênus e Marte. A energia daquele planeta, que representa uma característica da nossa personalidade, foi usada de uma maneira excessiva, de uma maneira que prejudicou outras pessoas e, com isso, gerando karmas, porque envolveu outras pessoas também, né? Porque prejudicou outras pessoas. Então, por exemplo, Vênus retrógrado tem uma questão de dar e receber amor. Isso não é uma característica de um signo, é a característica do planeta. Então, a maneira da pessoa dar e receber amor pode ter sido equivocada em vidas anteriores, e aí você vai olhar para o signo em que, né, esse planeta Vênus está no mapa natal atual, porque isso vai dizer de que maneira, né, o signo sempre diz de que maneira que a pessoa expressou aquela energia. Então, a energia do dar e receber amor, que tem a ver com Vênus, a energia da comunicação, como que a pessoa usou a sua comunicação em vidas anteriores, se Mercúrio está retrógrado, a maneira como ela utilizou esse recurso, né, que é o da comunicação, que foi excessivo, que foi truncado, que foi agressivo, que foi, né, a história vai dizer, né, dependendo do signo que ele está, e isso acabou prejudicando outras pessoas, né?
o que a pessoa comunicou pode ter prejudicado outras pessoas. Ela pode ter negociado informações em proveito próprio e, com isso, prejudicou outras pessoas. Negociado informações que eram sigilosas. Enfim, pode ter tido uma comunicação muito agressiva e, com isso, machucado, ferido muitas pessoas. Então, essa característica, né, vai fazer com que, na vida atual, ela tenha dificuldades, né, de expressar aquela energia. Então, as pessoas que têm Mercúrio retrógrado, por exemplo, elas têm muita dificuldade de se fazer entender. Ela fala uma coisa, a maioria das pessoas entende outra, ou ela repete muitas vezes para se fazer entender. Então, é uma energia que a pessoa precisa corrigir, né? Então, um tem a ver com aprender, desenvolver, e o planeta retrógrado tem a ver com a correção daquele padrão que ela já repetiu ao longo de várias vidas e, né, que prejudicou outras pessoas. Da mesma forma, eu falei dos planetas pessoais, porque isso fica mais fácil de entender, mas os outros planetas, né, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno, Plutão, atuaram da mesma forma. Então, o Júpiter, a expansão foi usada de uma forma excessiva, ou a pessoa não expandiu aquilo que podia ter expandido em vidas anteriores. Expandiu como, Sandra? Expansão da consciência, né? Aproveitar as oportunidades. Então, se a pessoa fica deixando passar as oportunidades e, com isso, prejudica outras pessoas, ou ela se vale dos dotes de uma outra pessoa, das habilidades de uma outra pessoa para se elevar no mundo, com isso ela está usando essa energia do Júpiter de uma forma negativa e por isso gera karma e por isso ela tem que corrigir esse padrão na vida atual. Então, signos interceptados têm a ver com características de personalidade a serem desenvolvidas que ela não aprendeu, que ela não desenvolveu, que ela não quis desenvolver em vidas anteriores. E os planetas retrógrados são características que ela errou, usou negativamente e que agora precisa corrigir. Pode parecer um pouco similar, mas são detalhes. E detalhe, o mais importante é entender que signo a gente não expressa, como é que eu vou dizer? Os signos, eles são características passivas, né? São energias passivas. E os planetas são energias ativas. Então, com o planeta é uma energia que a gente efetivamente usa. O signo ele vai dizer como que a gente usa aquela energia do planeta, tá?